Mas a gente agora vai entrar no versículo 12, quando ele diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos dividir esse estudo em três para falar sobre a perseverança dos santos. Vamos falar sobre os que guardam os mandamentos de Deus, vamos falar sobre os mandamentos de Deus e também a fé em Jesus, né? Tem traduções que trazem, né, a fé de Jesus. Então a gente vai também estudar sobre esse assunto. Só que hoje a gente vai estar falando sobre os mandamentos de Deus, né? O tema de hoje é falando sobre os mandamentos de Deus e a gente vai, como de costume, a gente aqui elabora perguntas e a gente responde com base bíblica, né? Na Bíblia. E eu queria desde já, peço para que vocês aí de casa peguem suas Bíblias, seus papéis e caneta, façam suas anotações. Abra lá no livro de Apocalipse, também a gente vai se deter ali no capítulo 22 e alguns outros versos também. E a primeira pergunta que eu faço é: quantas expressões encontramos no livro do Apocalipse para guardar os mandamentos de Deus? Eu quero dirigir essa pergunta para o nosso amigo Everton, né? Quantas expressões, Everton, a gente encontra, né? Quantos versículos bíblicos a gente encontra só no livro do Apocalipse, né? Vamos se deter no livro do Apocalipse, né? Para guardar os mandamentos de Deus. Leison, no Apocalipse, sobre as expressões guardar os mandamentos de Deus, nós temos três versículos que se encontram em Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se com a sua mulher e foi trazer com guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Nessa parte de Apocalipse, Jesus fala em que Satanás irou-se contra a mulher, irou-se contra a igreja, que foi um estudo em que a gente já viu aqui, não foi isso? Que Bom, mulher em profecia que quer dizer igreja, né? A igreja isso. de Cristo. Nós podemos ver isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, onde é dito: Esposas, sujeite-se a cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Ok. Onde Paulo compara a igreja com uma mulher, onde fala sobre o homem e a mulher e sobre a igreja e Deus. Entendi. A igreja sendo o corpo de Cristo, né? Isso. Em Entendi. Efésios capítulo 5, versículo 32, ele vai ser mais direto. Ele fala: esse é um grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Beleza, Ele é bem beleza. mais direto. Então, esse Ok. versículo de Apocalipse fala sobre isso. A perseguição, né, do dragão contra a igreja de Deus, né? Que foi Isso. pelejar com os remanescentes, né? O restante da sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ok. Onde ele cita os mandamentos. Aí a gente tem outro versículo em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez é citado os mandamentos de Deus. Está numa parte de Apocalipse, no capítulo 14, como a gente já falou, onde ele está falando sobre os escolhidos de Deus e sobre as pessoas que são opostas a ele. Então, eu vejo aqui que, como está no contexto, né, da terceira mensagem angélica, que entra em contraste com aqueles que adoram a besta e a sua imagem, né? E recebe a sua marca, né? Temos aqueles que recebem a marca, né, da besta e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? É como se aqueles que não guardam, né, perseguisse aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? E esse versículo já diz no todo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são os que têm o seu selo, são os que têm o seu... Já temos um sinal aí, né? De Seu que o apreço. selo de Deus, ele está descrito nos mandamentos do Senhor. Muito bem.
Gostei. Aí, o último versículo que a gente tem, que fala sobre os mandamentos, ainda em Apocalipse, se encontra em Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aqui está dizendo que felizes são aqueles que guardam seus mandamentos, porque eles terão direito, né, a comer da árvore da vida e eles podem entrar nas cidades pelas portas, né? Então, o que a gente pode ver, Everton, aqui o texto não diz, né, aqueles que creem nos seus mandamentos, ou aquele que tem os seus mandamentos, ou aqueles que ensinam ou pregam, né, os seus mandamentos, né? Mas diz que guardam os seus mandamentos, né? Portanto, se alguém disser que não é possível guardar os mandamentos, está culpando a Deus por ser mentiroso, né? Deus não emitiria uma lei em que o homem, né, pelo poder do seu espírito e da sua graça, não pudesse cumprir, né? Então, Deus estaria sendo injusto, né, com a humanidade, pedindo aquilo que a humanidade não pode fazer. Everton, só que, mediante esse último verso que você leu, eu queria fazer uma outra pergunta aqui sobre esse último verso de Apocalipse 22, 14. Porque na minha tradução aqui, da King James, não, King James não, a João Ferreira de Almeida, revista Almeida e atualizada, fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Então, assim, parece haver uma diferença bem visível aqui nesses versos, aqui na minha tradução com a sua tradução aí. Porque aqui diz que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, só que em algumas traduções diz bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Eu queria que você explicasse para nós, né, por que essa discrepância, né, por que essa diferença você tem. Pode falar para nós? Existem versões, Gleison, sobre a Bíblia, onde é falado de formas diferentes. A palavra, que significava do grego, ela era tas em tolas auton, que significa guarda seus mandamentos. E ela pode ter sido traduzida também como tas em tolas auton, que é muito parecido. Talvez você não tenha até entendido a diferença, mas significam que lavam suas vestiduras. Então, peraí. Então, você falou tas entolas auton, que quer dizer guarda os seus mandamentos, não é isso? Isso. E lavam as suas vestiduras, tais estolas auton. É isso mesmo? Isso. Então é bem parecido, né, aqui, né? É uma diferença muito pequena, onde daí se dá muitos tipos de interpretações, se dá muitos tipos de traduções diferentes. A gente separou duas, onde onde cita os modelos em que você me falou, que foi uma com os manuscritos Vaticanos, que diz assim, em Apocalipse 22, 14 ao 15, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E outra versão, onde foram de textos receptos, ou textos mais originais, nos primeiros textos onde tinham, ela dizia assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entendi. Então, em que tradução a gente ficar, né? A gente tem que ficar com aquilo que é mais próximo, o mais próximo. A primeira que veio. Entendi. Agora que é interessante, se você notar em algumas traduções, como essa minha Bíblia, por exemplo, é bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Aqui está entre colchetes, né? No sangue do Cordeiro está entre colchetes, né? Então, para que você aí de casa que não sabe, quando existem palavras nas escrituras que elas se encontram entre colchetes, porque elas não estão nos originais, né? Elas, no caso, elas foram acrescentadas para dar sentido ao texto, né? O texto ficaria bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras para que lhe assista o direito da... Mas lavam as suas vestiduras aonde, né? Ou lavar, né?
Só que tem outra expressão no livro do Apocalipse que fala, né? Que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Então eles pegaram essa partezinha, acrescentaram aqui para poder dar sentido ao lavar das suas vestiduras. Mas que a tradução correta seria os que praticam os seus mandamentos. E no decorrer do nosso estudo, a gente vai entender porque essa tradução ela é a mais correta. Não é isso, Everton? Tem mais algum comentário sobre isso? Então, continuando aqui, eu vou partir para a terceira pergunta. O homem. Agora é interessante porque esse verso fala que ó, ele vai ter direito a comer da árvore da vida, né? Isso me remete ao livro de Gênesis, né? Quando ali no Jardim do Éden, Deus também colocou uma árvore da vida para que o homem e a mulher pudessem se alimentar dessa árvore, né? Eu queria me dirigir a pergunta aqui para o nosso amigo Leandro. O homem, né, precisará comer da árvore da vida para continuar vivendo? Essa é a minha dúvida, a dúvida que eu tive e que eu acredito que muitas pessoas aí de casa devem ter, né? Por que comer da árvore da vida? O homem vai precisar comer da árvore da vida para continuar vivendo, Leandro? Certo, Grace. Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda, né? Tem 2 textos aqui que respondem essa pergunta que você me fez, que está lá em Gênesis 3:22 e Apocalipse 22:14. Gênesis 23, 3:22, 22. isso, e Apocalipse 22:14. E o que é que está escrito O lá? primeiro verso de Gênesis diz assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Aqui, É interessante, né? Então há Isso. uma indagação aqui, né? Então o homem comeu do fruto, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus tinha dito, né? Se dele comer, certamente eles morreriam, né? Isso. Morreriam. Eles comeram, né? E Não morreram. não morreram, né? Mas na verdade houve morte naquele dia, né? Do cordeiro, né? Que representava Cristo, né? Então, se de fato não houvesse alguém que pudesse substituir o homem, né? Porque pecou, certamente Adão e Eva teriam morrido naquele exato momento. Mas Deus havia uma providência para ele, para salvar a humanidade. Agora, porém, eles sofreram algumas punições, né? Agora, diz aqui, e agora, né, a metade do verso 22, né? Para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então, dá-se a entender de que o comer da árvore da vida, eles viveriam para sempre, né? Viveriam para sempre, agora não mais sem pecado, mas agora em pecado. Então, foi-se necessário que Deus expulsasse, né, Adão e Eva do Jardim do Éden, colocasse anjos para que pudesse guardar a entrada ali do Éden, para que Adão e Eva não tivessem mais acesso, não pudessem entrar, né? Não houvesse a cobiça do ser humano em querer comer daquele fruto, porque o que nós mais teme, eu acredito, é a morte, né, Everton? A morte. Então, o desejo do coração do homem é querer viver para sempre. Então, E a gente não foi feito para morrer, né? não foi feito para morrer, né? Exatamente. Lá em Eclesiastes, como a gente já mencionou aqui, capítulo 3, não lembro o verso aqui, mas diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, né? Então, por mais que o homem seja mortal, ele não quer morrer. Ele Pode quer estar viver. com 200 anos, né? Mas não quer morrer. Não quer morrer, né? Então, é interessante esse verso. E o verso de Apocalipse? Verso 14. Verso 14. Ok. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possa adentrar pelos portões da cidade. Então aqui você vai ter direito, né, à árvore da vida, mas com uma condição, né? Se obedecer os mandamentos que Deus ordena, né? Inclusive o sábado.
Leandro, no verso 2, por exemplo, desse mesmo capítulo que você leu aí, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, aqui diz que essa árvore dá 12 frutos de mês em mês, né? É como se o ser humano tivesse que sempre comer continuadamente da árvore da vida para que ele pudesse É a vida, hein? ter a vida, né? Viver eternamente. Agora é interessante, né? Você pode questionar, né? Então quer dizer que a gente vai comer da árvore da vida para que a gente possa viver eternamente, né? Eu acredito que sim, né? Mas a Bíblia lá diz, né, que nós seremos revestidos de um corpo, né, imortal, né? Sendo que a Bíblia fala que só Deus é quem possui a imortalidade. Deus é quem possui a imortalidade. Mas Deus. Ah, então quer dizer que você está dizendo que o nosso viver para sempre não vai depender de Deus e sim de uma árvore agora. Não que seja isso. Mas se Deus dá autoridade às coisas, então é assim como ele fez, né? Deus, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas no entanto Deus criou o ar para que o homem pudesse respirar e assim pudesse viver. Deus fez os alimentos para que a gente pudesse comer e assim a gente pudesse viver, embora que ele é o pão da vida, embora que ele seja água, né? Tudo, né? Ele é a fonte de vida, mas ele dá autoridade para as coisas, né? Então ele vai dar autoridade para essa árvore, para que a gente possa comer da árvore e assim a gente possa viver eternamente. Aí ontem já um irmão perguntou: e se eu não quiser comer? Eu digo, gente, o seu desejo é viver eternamente. Você não vai. Quem é que hoje não vai querer se alimentar para não querer viver? Se você não se alimentar, velho, o que é que vai acontecer? Você vai acabar ficando fraco, né? Não vai ter condições de trabalhar, né? De fazer as atividades diárias, vai adoecer e logo vai morrer, né? Tu queres isso para tua vida? Logicamente que não. Então, dá-se a entender de que o ser humano vai ter que comer continuadamente. É o que dá para entender. A Bíblia não deixa claro isso, né? Do comer da árvore da vida para que ele possa perpetuar na sua vida. Não é isso? Isso. Então, a pergunta eu acredito que está plenamente respondida, né? Aqui, o homem precisará comer da árvore da vida para continuar vivendo. A Bíblia não deixa claro isso, mas dá-se a entender que seria assim, né? Eu queria fazer uma outra pergunta, e essa pergunta eu vou me dirigir agora para Paulo Henrique. Ele manda, só que ele não, ele mora em outra cidade e ele está participando conosco aqui, mandando um áudio, né? Mas a pergunta que eu faço para ele, como a gente está falando sobre os mandamentos de Deus, né? Como é que a gente prova no Antigo Testamento de que os mandamentos de Deus eram válidos, né? O que existia os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, né? Ou com Adão e Eva ali. Então eu queria que o Everton realmente soltasse o comentário dele, tá lá. Ele mandou pelo WhatsApp, Everton. Pode soltar pra gente? Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos. Agora pergunta, que mandamento ali Adão ele transgrediu?
Romanos capítulo 5, o verso 12, diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um homem o pecado entrou no mundo, e o pecado é o quê? Transgressão da lei. O verso 3 diz assim: porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Então, os mandamentos de Deus já estavam, né, em vigor quando Adão ele transgride essa lei, né? Porque onde não há pecado, não existe lei, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Tem outro texto aqui em Romanos, no capítulo 4, no verso 15, que diz assim: porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei. Então, para que Adão houvesse pecado transgredido, tinha que haver uma lei, mandamentos. Tiago capítulo 1, verso 15 diz assim, ou melhor, o verso 14 diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça podemos dizer que é o pecado antes do pecado, ou seja, é o pecado que já começa na mente, o desejo por algo que seja proibido. Então, nós vemos aí no contexto de Adão, ele a comer o fruto que era proibido, né, por Deus. Então, ele cobiça aquilo que Deus proíbe e assim transgride, né, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ainda em Tiago, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Então, guardar a lei, mas chegar a um ponto que transgrida um dos mandamentos de Deus, o versículo 10 diz que se torna culpado de quebrar todos os mandamentos. Há uma sucessão de quebras, né, de mandamentos quando se quebra um. Podemos dar um exemplo com isso, com a história de Davi. Você vê que ele cobiça, em seguida ele adultera, depois, para ele encobrir o pecado, ele chega a praticar outro pecado, que é o assassinato. Então você vê que um mandamento a ser transgredido leva à transgressão de outros. Assim também foi o caso de Acã. Ele cobiça ali o ouro, cobiça uma capa babilônica que tinha sido, né, proibido. Então você vê assim, um pecado vai levando a outro pecado e assim transgride todos os mandamentos da lei de Deus. Outra explicação que nós vemos é quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, verso 7, o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Então mostra que para transgredir os mandamentos de Deus começa com a cobiça, ou seja, um pecado que já começa na mente e daí é concebido, né, gera o pecado e daí a morte. Eu queria complementar aqui o que nosso Paulo Henrique vos comentou. Vê, lá em Romanos capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte: visto que ninguém será
justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Né? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No verso 15 do capítulo 4, diz assim: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, não há transgressão. Então, por isso que é necessário que haja lei para que haja ordem. Né? No verso 13 do capítulo 5, diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se não houvesse lei, não haveria pecado, mas não deixaria de haver um delito, né? Porque, ora, se não houvesse o não matar, não é pecado matar, então você pode matar. Então, as pessoas matariam, né, uns aos outros, né? Então, então a gente percebe como a lei ela é santa, justa e boa, né? Porque ela vem realmente mostrando Através da lei que se mostra o que é pecado, né? o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Exatamente. Pecado é a transgressão da lei. Para a gente finalizar, o capítulo 7, no verso 7, por exemplo, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, se não houvesse o mandamento da não cobiça, eu iria cobiçar, talvez sem sabendo o que é cobiçar, eu estaria cobiçando e, no entanto, eu iria trazer caos para a sociedade, não é verdade? Ok, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Essa pergunta era para o Edenilson, mas como ele não está presente aqui, eu vou tentar responder por ele aqui. Eu achei o verso, Gleison, Pode ler. sobre 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 5, Ok. onde diz: quem vive do pecado transgride a lei, pois o pecado é contrário da lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Pois é, então a Bíblia é clara, né? Que pecado é transgressão da lei. É a definição que a Bíblia dá para toda a humanidade. Pecado é a transgressão da lei, certo? A outra pergunta que eu quero fazer aqui é: que contraste há em Gênesis capítulo 3, 23 e 24 para Apocalipse 22, verso 14 e também Apocalipse 21, 12? Eu queria que o Everton, né, abrisse lá em Gênesis capítulo 3, no verso 23 e no verso 24. Gênesis capítulo 3, verso 23 e o verso 24. E a pergunta que eu faço é: que contraste há em Gênesis 3, 23 e 24 e em Apocalipse 22, 14 e também Apocalipse 21, no verso 12? Tu pode ler pra gente, Everton, tá com a Bíblia aberta aí? Você acha o Apocalipse? Achei, pode ler, pode. Então, para quem quer acompanhar, os livros são Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte: para impedir que acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra do que tinha sido formado, e depois de expulsá-los, colocou querubins ao leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então a gente pode ver aí que Adão e Eva não tiveram mais acesso ao jardim do Éden, né? Porque eles foram expulsos, né? E Deus colocou ali querubins, né, na entrada do jardim do Éden, para que eles não pudessem ter mais acesso à árvore da vida, né? Então eles foram expulsos, né? E adveio todas essas consequências, né, sobre ele. Depois a gente vai ver outras consequências a mais com a pergunta que eu vou me dirigir aqui para o Leandro. Então, o homem foi expulso do jardim do Éden, anjos são colocados para guardar o portão da cidade, o homem não tinha mais acesso à árvore da vida.
E o que é que diz lá em Apocalipse 22:14? É o contraste, né? O contrário, né, do que a gente vê ali em Gênesis. Ou seja, é a restauração de todas as coisas, né? Aquilo que o homem perdeu, agora ele vai reconquistar mediante também a sua obediência aos mandamentos de Deus. O que é que diz lá 22:14? Como a gente leu, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que lhe assista, né, o direito à árvore da vida, ou para que coma, né, da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O verso 12 mesmo do capítulo 21 diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, né? Aqui está falando da Nova Jerusalém, 12 portas e junto às portas 12 anjos, né? Então a gente pode ver o contraste aqui, né? Eles têm permissão de entrar pelos portões da cidade. Eles tinham sido expulsos do Jardim do Éden, não tinham mais acesso. Agora eles vão entrar pelos portões da cidade. Os anjos deixam entrar, né? Como diz aqui no verso 12 do capítulo 21, né? Que nas 12 portas há 12 anjos, ou seja, para receberem os remidos, né, do Senhor, para entrar, né? Agora os anjos, eles não mais vão impedir a sua entrada, mas eles vão estar ali para poder, né, receber os remidos, né? E a outra, agora eles têm acesso à árvore da vida, né? Então, a gente vê que Apocalipse capítulo 21 e 22 é a restauração de todas as coisas, né? O homem pecou, foi expulso, né? Recebeu, né, maldições, e agora o homem vai ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas, né? Eu queria fazer outra pergunta aqui. Que outros contrastes, Leandro, há entre Gênesis 3 e Apocalipse 22? Que outros contrastes a gente pode encontrar em Gênesis 3 e Apocalipse 22? Em Gênesis 3 é a maldição, né? E a morte. E a morte, né? Isso. E em Apocalipse 22 é o contrário, né? Não haverá maldição e nem haverá morte. Não haverá morte. Isso. Gênesis 3, no verso 14 e 17. O que é que diz lá, Leandro? Gênesis capítulo 3, Isso. verso 14 e 17. Pode ler pra gente? Certo. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoado acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Certo. Lê o verso 17 agora. E Adão, ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da vida, qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra. Por tua causa, com sofrimento tu comerás dela, todos os dias da tua vida. Rapaz, maldita é a terra por tua causa, né? Em fadigas obterás dela o sustento durante toda a sua vida, né? Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis é o começo de tudo, né, Gleice? Aham. Mas o começo de tudo onde tomamos um castigo para o resto de nossas vidas. E em Apocalipse é onde esse castigo finalmente é vencido. É Aham. onde Deus paga por todos eles e onde nós voltamos a viver com Ele. Amém, né? E que outra maldição adveio à humanidade, Leandro, no versículo 19? O que é que diz aí no versículo 19? Meu Gênesis, né? Uhum. Em Gênesis. Gênesis capítulo 19, não, capítulo 3, verso 19. O que é que diz aí? No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado.
Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E ao pó tornarás, né? Então o homem foi formado do pó da terra, Deus E ao soprou pó suas voltará. narinas, né? O fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A gente viu isso aqui, né? Isso. Então agora ele diz assim, ó, tu vai voltar a ser pó, né? Porque tu é pó e ao pó tornarás. Então, aqui ele está dizendo assim, a morte, né? Há de Isso. ver a maldição para a terra, toda a terra, e também a morte, né? Então, que contraste há, então, lá em Apocalipse, capítulo 22. 22 e o versículo 3. 22, 3. O que é que diz lá? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Muito bem. Já leu? Já. Nunca mais haverá qualquer maldição, né? Isso. Ok, agora lê o verso 4 do capítulo 21. O que é que diz? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem, muito bem. Então, a gente vê aqui a contradição, né? Houve maldição, houve morte, né? Trouxe morte à humanidade. E Apocalipse 22, não há mais maldição, né? E nem haverá morte. Amém e aleluia, não é isso, Everton? Uhum.